Fala pessoal, voltamos aqui hoje com mais um episódio. Estamos hoje no quarto episódio da jornada de compra do seu imóvel para moradia. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Marçal, que vai falar um pouquinho sobre ele. Fala um pouquinho sobre você daqui a pouco. Explica pra gente aí o que é que você faz, onde você atua, qual a sua especialidade. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre cuidados jurídicos que precisamos ter na hora de adquirir ou vender, negociar, transacionar um imóvel. Marçal vai explanar para a gente aqui quais os cuidados que a gente precisa ter e como a gente deve agir diante de cada situação que a gente se depara, né? Tem diversas situações aí, vamos falar um pouquinho sobre quais certidões a gente precisa ter na hora de comprar, de vender, né? Que situações do dia a dia, do cotidiano, podem travar uma situação de venda, de compra de um produto imobiliário. Enfim, uma série de coisas que vamos conversar hoje aqui sobre segurança jurídica na hora de comprar ou vender o seu imóvel. Fala um pouquinho sobre você, Marçal, aqui pra gente. Dr. Marçal Aranha, é muito bom ter você aqui com a gente, é um prazer imenso. Não é a primeira vez que a gente se encontra, sempre participando dos nossos eventos, sempre fazendo parcerias. É um cara que nos auxilia também no dia a dia, na hora que a gente precisa. E a gente, com muita satisfação, ter você aqui hoje no nosso programa para falar um pouco sobre cuidados jurídicos aí para a nossa audiência. Fique à vontade. Obrigado, Ricardo. Queria saudar aqui Tiago, saudar Rodrigo, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo aí sobre esses cuidados que a gente tem que ter na compra do imóvel. Antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar. O Ricardo já falou, me chamo Marçal. Profissionalmente sou conhecido Marçal Aranha, sou sócio do escritório Aranha Costa e Souza e Silva, advogados associados, já tenho aí 14 anos de atuação na área jurídica e em 2015, atuando na área civil, eu fui apresentado por um amigo corretor a outro amigo corretor que tinha um problema com o carro. E do problema deste carro, que a gente resolveu, graças a Deus, eu fui sendo apresentado a várias situações de imóveis, de aluguel, de compra e venda, de inventário, e acabei percebendo ali um filão de atuação, ou seja, na área imobiliária eu estou atuando desde 2015, já vão aí 8 anos. Os problemas vão se avolumando em termos de complexidade, de multiplicidade, porque é uma área que tende a dar muita situação de atuação para o advogado. E a gente vem trabalhando aí desde 2015 nessa área. Hoje a gente atua com diversos corretores. Como você bem sabe, a gente dá um apoio ao Sindimóveis. Já tenho algumas palestras aí na área de imobiliário e vamos trabalhando sempre nessa área, inclusive escrevendo aí alguns artigos já sobre as matérias que nos são apresentadas no cotidiano da corretagem aqui no estado de Alagoas. Ô Marçal, você falou um ponto aí que assim, está cada vez mais complexo a parte dos cuidados jurídicos na hora de comprar um imóvel, mas muitos dos vendedores e compradores, por muitas vezes, eles acabam pecando por nessa parte, né? Acha que não, é besteira, a gente vai resolver. E que não é assim não, né? Exatamente, é porque é o seguinte, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de uma falta de planejamento muito grande. E nessa falta de planejamento, quando a gente às vezes quer comprar um imóvel, a gente esquece de planejar, por exemplo, o custo de um cuidado básico. Qual é o primeiro cuidado na compra de um imóvel? O corretor. A gente tem que profissionalizar essa compra. Muitas vezes a compra do imóvel é a compra da vida de uma pessoa. Verdade. Não é uma compra de supermercado, não é uma compra de veículo, não é uma compra de uma viagem, não é o que fazemos todo ano. Algumas pessoas fazem uma durante a vida, outras, eventualmente, com mais recursos, fazem dela uma negociação, fazem um investimento, fazem algo mais regular, mas a maioria delas é uma compra mais pontual, a cada 10 anos, a cada 15, uma mudança, enfim, é algo muito importante financeiramente. Uhum. E o primeiro cuidado, claro, tem que ser o corretor, mas um cuidado que orbita aí essa aquisição é o cuidado jurídico, é você entender juridicamente os desdobramentos daquela negociação e como ela pode ser impactada por fatores que às vezes você não consegue enxergar numa mesa de conversa, numa simples certidão de R$11. Por quê? Estão negociando ali duas partes diferentes, com problemas diferentes e com intercorrências totalmente distintas, que podem não somente atrapalhar a negociação, mas às vezes até impedir a realização dela. E é por isso que a gente tem que profissionalizar
essa aquisição. Como? Com o corretor, com o advogado e, dependendo da negociação que esteja sendo envolvida, até um contador. Dependendo aí do volume de recursos, de como fosse dar o pagamento, enfim. E é justamente aí onde o brasileiro, esse jeitinho brasileiro, esse jeitinho brasileiro acaba atrapalhando. É por isso que a gente tem carro, vai no mecânico e é enrolado pelo mecânico às vezes. A gente não entende de mecânica. O mecânico bota a gente no bolso. Se você vai negociar imóvel e a pessoa ali eventualmente está com alguma má fé, está escondendo alguma coisa, que você não tem a percepção básica ali do que pode estar acontecendo, é nesse momento aí que o corretor, o advogado ou o contador vão ter a expertise para auxiliar e para evitar que você tenha problemas no futuro. Porque cada um pode ter um objetivo diferente. Né? Você pode estar no objetivo de comprar um imóvel da sua vida. E o vendedor pode estar no objetivo de se desfazer de um problema que ele está. Exatamente. É importante, como você falou, se tratar de uma aquisição, às vezes, da vida da pessoa, mas a falta de planejamento faz com que você misture emoções e razão, né, na hora de fazer essa transação. Então, é importante que a pessoa tenha essa percepção e tire um pouquinho, né, a ansiedade de fazer, eu falo assim, da parte do comprador, né, a ansiedade de fazer essa aquisição rapidamente, pare, planeje, faça conexões com os profissionais. Buscar os melhores profissionais, né? Porque você fazer as coisas com impulsividade, né, isso aí pode gerar vários problemas. Ô, Tiago, e às vezes o pessoal assim, eu vou gastar, que não é um gasto, é um investimento, X% de honorários de advogados, X% de honorários para os corretores. Isso na frente pode ser uma economia que venha... Vai sair caro. Vai sair caro. É o verdadeiro que o barato sai caro. Porque tem muita gente que compra o imóvel que acha que uma compra de imóvel é simplesmente um contrato de compra e venda, quando na realidade não é. Tem muito corretor que não sabe a diferença de um contrato de compra e venda para uma cessão de direito, por exemplo. E acontece demais no mercado. Eu já vi coisas absurdas assim de você pegar um contrato, e eu vou aproveitar até para você explanar um pouco, falar um pouco sobre a diferença de um contrato de compra e venda e uma cessão de direito. Muitas vezes a cessão de direito envolve um interveniente anuente, que o cara não sabe nem do que se trata, às vezes vende um imóvel que precisa da anuência de um antigo proprietário que está envolvido ali até na certidão de inteiro teu do imóvel, e o cara não puxa sequer uma certidão de inteiro teu antes de vender o imóvel, vai lá e faz copia e cola um contrato de compra e venda da internet e faz. Isso às vezes não sabe nem o que é um interveniente anuente. E é lamentável falar isso aqui, mas isso é uma recorrência, uma prática que a gente vê no dia a dia. Pessoas, corretores profissionais totalmente despreparados, que vendem um imóvel simplesmente com um contrato de copia e cola de compra e venda, e a pessoa que está comprando, muitas vezes, não tem a noção. Ela está realmente impactada, ela está na emoção de adquirir o imóvel dela. Ela tem o dinheiro para comprar, então, muitas vezes, é o dinheiro de uma vida que ela juntou ali, e ela acha que é só assinar um contrato e pegar a chave, quando na realidade não é. E por isso que a gente lhe convidou aqui, para falar sobre esses cuidados jurídicos que você precisa ter na hora de adquirir o seu imóvel. Né? Então, qual a premissa principal na hora de se adquirir um imóvel? O que é que a gente precisa atentar? Eu, como comprador, preciso atentar na hora de comprar um imóvel, Marçal. Explica pra gente aí. Bom, hoje a gente vive um tempo de tecnologia muito fluida e acesso à informação muito rápida. A gente consegue descobrir aqui quanto Pelé calçava numa rápida pesquisa na internet. Isso há 20 anos atrás, a gente ficava com alguma dúvida numa conversa, um filme, um dado, uma informação. Hoje mais não. Hoje a gente abre um Google da vida e tudo está lá disponível. E, infelizmente, isso também acontece para modelos de contratos de compra e venda, modelo de contrato de aluguel, de cessão de direitos, de incorporação imobiliária. Se você botar no Google qualquer nome desses contratos, você vai achar modelos ali padronizados que vão vestir de alguma forma a situação que você está procurando. Qual o problema nisso? Esses modelos, como eu mesmo falei agora há pouco, eles são um padrão. Necessariamente eles não vão vestir a situação que você está trazendo ali para compra e venda, para uma cessão.
esses cuidados que cercam a transação imobiliária, primeiro a gente busca entender a negociação. Para quê? Tirar ela do padrão. O que é que a minha negociação tem que não bate com aquele modelão da internet? Quem não tem um conhecimento específico vai passar pela aquele buraco, aquela falha e vai embora. E aquele buraco, aquela falha vai ficar ali, ninguém vai perceber. Isso pode nunca dar em nada, mas pode atrapalhar a negociação totalmente. É como eu vejo na internet, pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas esse tudo que pode acontecer, ele é preocupante. Por quê? A gente está ali diante de um negócio importante. Aí, muitas vezes, você está comprando um imóvel futuro, que antigamente era uma transação por comum, mas hoje ela acontece constantemente. Quando você compra um imóvel futuro, você tem que ter a figura da construtora que está construindo imóvel na cessão. Ela tem que autorizar aquela transação. Perfeito. É a figura que você falou do interveniente anuente. Quem é o interveniente anuente no contrato? Ele não está comprando, ele não está vendendo, mas ele está sendo cientificado daquela transação e, por limitação contratual inicial, ele está autorizando aquela transação. Sem aquela autorização, aquele negócio pode se perder, pode ser anulado, você pode ter problemas para reaver dinheiros, recursos, repasses, enfim, qualquer tipo de bem que você tem envolvido. Porque a negociação, quando só envolve dinheiro, ela é muito bonitinha. No papel, vou pagar X em tal data, correção tal. Mas quando você envolve um carro, quando você envolve um bem, quando você envolve alguma obrigação de fazer futura, e aí? Como é que você vai devolver? Como é que você vai restituir a relação anterior no caso de um desfazimento do negócio? E você entender a negociação como um todo, mas eu só estou te repassando, eu comprei um apartamento tal, que equivale aí ao número tantos metros quadrados, eu estou te repassando. A construtora que vendeu sabe o que eu estou fazendo? Como é que eu atesto que eu hoje, mero proprietário, não estou concorrendo com a construtora, vendendo imóveis? Também, porque eu estou vendendo, ela está vendendo também. Ela também tem os apartamentos dela. De repente eu estou vendendo no metro quadrado mais barato que o dela. Ela não vai permitir. Que venha prejudicar as outras vendas. Os negócios futuros dela. E tudo isso, aí eu estou falando aqui de negociação futura, mas, por exemplo, se um pai vende para um filho patrimônio, os outros irmãos têm que atuar como interveniente anuente no contrato. O Código Civil exige que os demais irmãos assinem o contrato também, mesmo que não participem do negócio. Olha aí, nesse caso seria assim, interveniente anuente. Vou dar uma dúvida minha. São 3 irmãos. Certo. O primeiro está comprando. Os outros 2, primeiro interveniente, segundo interveniente. Se tiver 3, terceiro interveniente. Se tiver 15, todo mundo assina. Por quê? Antigamente, tinha muito pai que queria favorecer algum filho na transação imobiliária. Queria adiantar a herança, queria deixar ele melhor que os outros. O filho preferido, vamos dizer assim. O Código Civil já é para evitar que esse tipo de transação acontecesse. Em qualquer transação entre pais e filhos, havendo outros irmãos que não participem da transação, tem que haver anuência. Para quê? Para todo mundo saiba, não, realmente ali... Mas isso só em venda ou doação? Qualquer tipo de transação, os irmãos não beneficiados ou que não participam da negociação têm que atuar como interveniente anuente. Caso não façam, não é um negócio nulo, mas é um negócio anulável. Qual é a diferença de nulo e de anulável? O nulo é aquele que não preenche os requisitos da lei e não, para todos os efeitos, ele pode ser cancelado a qualquer tempo. E o anulável é aquele negócio que, se a gente não conseguir sanar aquele problema que se deu ali com a falta de uma assinatura, eu posso derrubar. Ou falta de assinatura, negócio. Às vezes uma má fé, alguma coisa nesse sentido, né? Um filho fora do casamento que ele nem sabia, uma questão dessa. Um filho fora do casamento. Dando exemplo, né? Certo. Coisas que podem vir a surgir. Um filho fora do casamento, comprovando que a negociação teve, que ele foi lesado de alguma forma, porque ele podia ser um filho fora do casamento conhecido, e foi ignorado de propósito, ou poderia ser um filho que ninguém sabia. Se eu negocio hoje um bem com meu pai, daqui a 20 anos aparece um irmão que eu não conheço, ninguém sabia. Minha boa-fé está garantida. Sim. Eu não excluí de propósito uma pessoa. Eu não tenho como prever esse tipo de coisa. Mas se eu faço um negócio hoje, eu sabia que eu tinha um irmão fora do casamento, tudo. E eu faço a negociação, não, mas era fora do casamento. Isso hoje para o direito não importa. Sim.
Antigamente, o filho bastardo, que era como se falava, né, do filho fora do casamento, ele tinha menos direitos ou nenhum direito em relação aos legítimos, mas hoje não existe mais essa diferenciação. Uma coisa que a gente se depara muito também no nosso dia a dia por exemplo, essa semana mesmo me deparei com um caso de pessoas que compram um imóvel financiado e aí muita gente não sabe que aquele documento que sai do banco, aquela cédula de crédito junto com o contrato, serve como base legal, é uma escritura, né? Ela já é considerada uma escritura. Isso. Porque houve uma transação oficial ali e ela de certa forma, ela é informada aos setores de registro. Então, o que acontece? Essa semana eu me deparei com uma cliente que ela comprou o imóvel pela Caixa Econômica e ela estava vendendo esse imóvel. E aí ela foi lá no correspondente e pediu para que a gente fizesse uma aprovação de uma pessoa dela que ela estava vendendo esse imóvel. Mas sem estar quitado. Isso, não, já estava quitado. Certo. Porém, ela não sabia que depois de quitado ela ainda precisava pegar uma informação de quitação para dar baixa da hipoteca, para aí sim ela poder fazer o registro definitivo no nome dela, né? Precisa ser feito todo esse processo. Então tem muita gente que não sabe disso, né? Tem muita gente que se depara com isso. Então, assim, é importante, se você passou ou está passando por uma situação dessa, se você acabou de quitar um imóvel agora recentemente e acha que simplesmente pelo fato de você ter quitado ele é seu, então é importante que você já atente para esse procedimento. Procura um despachante imobiliário ou até um advogado da área imobiliária e já resolve isso. Porque na hora que você vai vender, eu aprovo o seu cliente e na hora que eu vou fazer a juntada de documentos, aí eu percebo que lá, por exemplo, o IPTU ainda está... Né? Não tá regularizado. Não tá no do vendedor. Exatamente. E o imóvel... Certidão, né? Lá consta como o imóvel ainda hipotecado. Ele tá no seu nome, mas tá hipotecado. Às vezes a urgência, você tá com um comprador ali, na urgência já na iminência de fechar o negócio, ainda tem todo o processo de registro. Que não é rápido. Não é rápido, vai pro cartório, demora pelo menos uns 25 dias, se der exigência, vai para 60 até 70 dias, que é um absurdo hoje que a gente vive aqui até no nosso estado. Isso aí já são questões aí que a gente já bate no dia a dia, lá no Sindimóveis mesmo, a gente discute isso toda hora, está sempre sentando, mas já melhorou, mas ainda precisa de muita evolução. Na abertura do programa eu falei também de alguns cuidados que a gente precisa ter, por exemplo, algumas certidões que a gente precisa ver. Muita gente acha que a relação de compra é simplesmente uma compra e uma venda. E não se certifica, por exemplo, eu estou vendendo um imóvel para um empresário. O cara tem atrelado a ele um CNPJ. Quais os cuidados que eu devo ter na hora de comprar, por exemplo, de um empresário? Quais as certidões que eu preciso? Não é simplesmente comprar e vender, né? Não é só uma relação de compra e venda. Existe todo um cuidado que precisa ter quando se compra de pessoas atreladas a CNPJ. Isso é uma dúvida constante e recorrente que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Respondendo aí a tua fala, separando em dois momentos. Primeiro, a parte do imóvel hipotecado e depois a parte do empresário. Vamos lá. Em relação ao imóvel hipotecado, a gente vê duas situações muito comuns. Primeiro, de quem quitou, mas não foi no banco pegar a quitação para levar no cartório, para todos os efeitos publicamente, o documento continua, o imóvel continua com a venda impedida. Por quê? O documento de imóvel é público, qualquer um pode ter acesso. Para quê? Para que eu possa identificar se aquele imóvel pode ser vendido, pode ser negociado, se ele pode ser disponibilizado. Qual o procedimento a ser adotado? Quitou, puxa o documento no banco, mesmo que não vá levar ele a cartório naquele momento, porque isso tem um custo de levantamento da hipoteca, mas já puxa no banco o documento e guarda. Fez o orçamento no cartório, levantou o valor, vai lá, pagou, vai ser feito um levantamento da hipoteca. Levantou, a partir daquele momento, o imóvel pode ser negociado. Outra coisa que a gente vê muito é o imóvel ser negociado enquanto ainda tem saldo devedor do financiamento. Aí a gente faz a construção do contrato em que o comprador faz as quitações e isso é abatido ao fim no saldo
do que ele deve pagar a quem está vendendo. A gente vê muito acontecer isso. Porque, inclusive, muita gente vende o bem porque está descapitalizado e não consegue fazer ali aqueles aportes para quitar um tributo, para quitar um cartório. Às vezes um condomínio, né, que está atrasado durante muito tempo. E isso é bastante comum. É negociação problemática. Não, existem modos de a gente resolver isso, contanto que a gente amarre corretamente essa regularização no contrato. Aí quando a gente vê o problema que eu falei agora há pouco do modelinho da internet, e esse a gente não consegue montar, porque são situações específicas, daí a importância da gente se cercar de profissionais corretos. Em relação aos cuidados que você tem que ter na negociação, e aqui não tem que ser com o empresário, com a pessoa física, tem que ser com todo mundo. Primeira coisa, certidão de ônus reais do imóvel. Ou inteiro teor. Ou inteiro teor. Para quê? Quem é o meu imóvel? O que é que eu estou comprando? Hoje a gente vê pouco, mas antigamente tinha muito, por exemplo, a figura do imóvel separado da garagem. E eu já vi gente comprar um apartamento achando que tinha 2 vagas de garagem. Quando comprou, regularizou tudo certinho. Eu vou botar os carros. Não, a garagem não é sua, não. A garagem eu não vendi. Olha o problema. Por quê? Ninguém leu a certidão de ônus reais para ver que aquele apartamento não tinha a vaga de garagem junto. E a certidão, ela conta a historinha, né? Ela conta a historinha do... Era um terreno, daquele terreno foi desmembrado para tantos lotes, esse aqui é o lote X, com tantos metros, vizinho do fulano, vizinho do ciclano, de frente para a rua tal. Depois foi construída uma casa com X cômodos, com 3 quartos, tantos metros. A construção também é regularizada. Regularizou a construção, fez uma reforma. Essa reforma tem que ser também regularizada, porque senão você pode ter problemas no futuro com a prefeitura, ou para financiar o imóvel, para avaliação também. E ali você vai ver, vendeu do Ricardo para o Massal. Do Massal doou para o Rodrigo. Do Rodrigo fez um negócio com o Tiago, uma troca, tá lá também tudo regularizado. Quem é o proprietário atual da casa? Tiago. Não vou procurar Ricardo, não vou procurar Massal, não vou procurar Rodrigo. Se essas transações no meio do caminho deixam de acontecer, a nossa importância do meio do caminho é perdida. Eu tenho que procurar quem? Se a casa está em nome de Ricardo, quem vai fazer a documentação todinha é Ricardo. Independente da cadeia que eu tenha nessa execução. É o primeiro cuidado que tem que ter. Quem está me vendendo o imóvel é Tiago. A casa está em nome de Tiago. Porque quem vende, via de regra, vende simplicidade. Tá só um inventáriozinho aqui acontecendo, mas é coisa simples. A família está toda tranquila. Todo mundo de acordo. Todo mundo está tranquilo. Todo mundo de acordo. Aí eu brincava, tinha um cliente que falava muito isso. Deixa eu ver uma foto do Natal desse pessoal para ver se está todo mundo junto. Entendeu? Não, o cara tá se separando. Rapaz, mas tá se separando por quê? Porque depende da separação, às vezes quer matar o outro. E esse matar pode envolver uma casa, pode envolver um apartamento, um terreno, você quer atrapalhar a vida do outro. Aí você vai ter que judicializar para conseguir uma assinatura, ou para suplantar a necessidade da assinatura. Pode ser 1 ano, 2, você falou que os cartórios são lentos. A justiça, infelizmente, em alguns aspectos, ela também nos demanda muito tempo. Uma ação que às vezes deveria demorar 1 ano, 1 ano e meio, leva 4, 5 anos. E esse tempo, vocês trabalham com negociação, sabe que às vezes mata o negócio. A negociação é questão de dias. Exatamente. Um mês e meio, quando a pessoa é mais cadencia mais as coisas. Mas normalmente ela é rápida. E nessa simplicidade é que nós temos que perseguir. Primeiro, regularidade do imóvel. Estou comprando uma casa, mas na certidão tem escrito que tem um terreno. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você, comprador, está dizendo que sabe que comprou uma casa irregular, a construção irregular, e que vai assumir os ônus de regularizá-la. A regularização pode ser um processo simples na prefeitura, com pagamento da multa, porque não tirou o alvará no momento correto, porque não pagou o INSS da obra, enfim. Mas pode envolver demolição parcial do imóvel, se a construção foi irregular. A prefeitura, ela possui várias zonas de construção no município com finalidades diferentes, metragem mínima, testada mínima do imóvel. Que aí já entra a parte do plano diretor, saber o zoneamento. Exatamente, você tem que entender do zoneamento. Por exemplo, no centro, o imóvel comercial não pode ter menos de 100 metros quadrados.
A gente se depara muito com esse tipo de situação, às vezes, numa avaliação, por exemplo, uma avaliação oficial, o famoso puxadinho, né? O cara tem lá na certidão de inteiro teor, na certidão de ônus reais, uma metragem de construção real, de construção de área privativa. Quando a prefeitura vai fazer quando o cara vai fazer a regularização, aí tem o puxadinho, tem a área de lazer que o cara fez, tem a piscina, aí é que é onde entra a questão da demolição parcial. Quando faz a vistoria, você percebe que a casa deveria ter 200 metros quadrados, era construída, e no mundo real ela tem 250. Isso é um problema. E esse é o primeiro cuidado, identificar se o imóvel que eu estou comprando, no papel, é o imóvel do mundo real. O meu apartamento, eu olhei, tem 2 vagas. As 2 vagas de garagem estão na certidão? Porque às vezes o cara compra por fora. Outra, vende-se, por exemplo, o apartamento com aquele vagão, né? Que é aquela vaga dupla. Só que a vaga dupla cabem 2 carros médios, mas 2 carros grandes já não cabem. E muitas vezes eu sou síndico do meu condomínio de escritório, mais uma missão que eu tenho, e muita gente tem aquela vaga dupla, os condomínios têm 2 carros gigantes. E os 2 carros, um atrás do outro, coladinhos na vaga, fica com a cara toda fora da vaga. E aquilo atrapalha a circulação dos demais moradores, dos demais condôminos. Aí eu digo logo, se você tivesse um monte de imóvel na sua sala que não coubesse, né, você poderia colocar no corredor? Não, mesma coisa é o seu carro. Você não comprou 2 vagas, você comprou um vagão. Tem que caber os seus carros nessa vaga. E a gente hoje tem veículos grandes, seja ele em comprimento, seja ele em largura, que não cabe na vaga. É verdade. Isso tem que ser visto. Eu já vi uma pessoa comprar um apartamento e ele tinha uma Dodge Ram. Só cabe ele, cara. Só cabe ele. Ocupa 3 vagas de garagem. E isso virou um problema de quem ele comprou, porque ele não olhou a vaga de garagem. Primeiro cuidado, novamente, identidade do imóvel. Estou comprando no papel, equivale ao mundo real, ótimo. Minhas vagas de garagem estão lá, minha construção está regularizada, perfeito, esse é o primeiro cuidado. E outra, está no nome de quem eu estou comprando, quem negocia comigo é quem está me vendendo, ainda que não seja um procurador, um inventariante, a representatividade dessa pessoa para me vender aquele imóvel, não. Perceba a importância do corretor e do advogado, que lidam com isso semanalmente. Isso. Percebam novamente a importância profissional. Outra, segundo cuidado, quem está me vendendo pode me vender, possui saúde financeira para me vender, e é nesse momento que a gente puxa as certidões do vendedor. Quais são as certidões? Certidões no âmbito civil, se possui execuções contra ele, se está sendo processado, porque se ele tiver apenas aquele patrimônio, por exemplo, e estiver se desfazendo dele, os credores podem entender aquilo como fraude e execução e podem tentar anular aquela venda judicialmente. Aí está você na sua casa, seu apartamento, anos depois da negociação ter sido feita, e chega uma intimação na sua casa. Por inocência, por descuido, por desatenção, tá lá sem ter culpa no cartório. Porque as nossas faltas de cuidado normalmente são os maiores fatos geradores de problema. Porque a gente tem que revisar o carro antes de viajar. Para evitar problema, para evitar dor de cabeça na frente. No caminho. O pneu estava careca, você rodou, bateu, problema. Faltou um óleo no carro, o motor esquentou, você ficou na beira da pista. É por isso que a gente tem que acender farol, ver tudo certinho. Mesma coisa na compra e venda imobiliária. Certidão no âmbito civil, certidão no âmbito criminal. A gente uma vez foi fazer uma locação, quando eu botei o nome da pessoa na internet para fazer a certidão, o locatário tinha lá 8 processos por cobrança de aluguel no nome dele. Você vai alugar um imóvel para uma pessoa dessa, você pode alugar, mas a gente tem que convir que você vai assumir o risco. Você aluga sabendo, né? O raio você tá naquela, eu avisei. Isso. Não foi só uma, né? Foram 8. Eram 8. Nesse caso eram 8. Como a gente já pegou também, quando puxou, estelionatário. Não por motivos relativos a imóvel, mas é estelionatário. Aí o cara tem processo aqui de estelionato. Fui explicar o que era estelionato, o que era o cara tinha feito e tal. Não, então não vou alugar não, porque eu não quero bandido na minha casa. Eu lembro como se fosse hoje desse problema. A gente vai puxar certidão na parte civil estadual, na parte civil federal, na parte trabalhista. Muitas vezes, a parte trabalhista
tem problemas gigantes. A gente ainda tem um país com a cultura da pessoa não querer trabalhar regularizada. Ou às vezes o próprio empregado quer receber um benefício, ou o empregador não quer pagar um tributo, não quer pagar férias, não quer pagar um 13º, e aquilo pode impactar a negociação. Olha, Marcelo, e assim, dessas certidões, qual que de fato pode anular uma transação ou impedir você, assim, com segurança de avançar? A maior preocupação reside em 2 fatores. Primeiro, quando aquele patrimônio é singular, ou seja, quando ele só tem aquilo e nada mais. Quando você tem vários patrimônios, aquilo é mitigado, é reduzido, porque você tem outros bens para indicar no eventual falta de recurso líquido, de dinheiro. E outra, a proporcionalidade daquele débito em relação ao imóvel que está sendo negociado. Se você tem um imóvel de 1 milhão, 2 e tem um débito de 5, 10 mil, irrelevante. Mas se você tem um imóvel de 1 milhão, 2 e o seu débito é de 500, 600, 800 mil e você está se livrando do imóvel para não pagar aquele débito, aí você pode ter um problema. Por que eu digo pode ter? Porque hoje o nosso sistema de buscas cartorárias ainda é muito ineficiente. Eu não consigo, por exemplo, colocar meu CPF num sistema único de buscas e achar todos os imóveis que eu tenho no Brasil. Mas, por exemplo, eu sei que o Marçal é uma pessoa radicada e criada em Maceió. Eu vou nos cartórios de Maceió, só são 3. Mas imagine que eu tivesse escritório, sei lá, em 10 municípios distintos. Você teria que procurar os cartórios de 10 municípios. E muitas vezes o cara é radicado em Maceió, mas só tem coisa em Recife. Só tem coisa em Aracaju, só tem coisa em Arapiraca. Se quem procura não encontra os imóveis, você não tem como processar, executar ou anular transações que você não sabe que existiram. Ou seja, aquela transação pode nunca ser encontrada. Mas e se for? Tem sempre o si, né? Você tem que se preparar para isso. É por isso que importa o conhecimento das certidões. Elas não vão impedir o negócio automaticamente, mas elas vão gerar um alerta. Você vai negociar, caso opte por negociar, com a pessoa que você sabe que tem um débito de 2 milhões com a receita. Mas aí são puxando as certidões negativas. Certidão e outra. Você vai puxar a certidão. Na certidão não aparece o débito. Quando aparecer uma positiva é que você vai investigar para saber de onde vem aquela positiva. Aí quem vai ter facilidade de fazer isso? O advogado. O escritório jurídico que está apoiando aquela negociação. Aí eu já vi, por exemplo, puxar a certidão, em tese é simples. Mas beleza, saiu uma positiva, e agora o que é que eu faço? Eu devo onde? Como é que está o processo? Aí tem corretor, tem profissional do mercado imobiliário que ele não tem habilidade, por exemplo, ele muitas vezes, como eu falei aqui, tem como o cara faz às vezes o negócio sozinho, faz o contratinho dele ali do copia e cola lá da internet, muitas vezes ele olha assim e fala, vou falar pro cara nada, que o cara tá empipinado, eu vou perder a venda. Perder a venda. Ou o cara não fala. Ou então aparece o positivo, entendeu? Olha, tá com problema, deu positivo. Pode ser a questão, deu positivo de R$1.000. Exato. Aí, mas deu positivo, aí tem problema. Proporcionalidade pode ser uma ação que esteja suspensa, que já esteja em processo de parcelamento, mas que ainda existe. E é preciso que a gente identifique essa existência e cientifique. Isso, Por exato. quê? Pode acontecer isso, mas e aí não? O risco é seu. O advogado, o corretor, eles não vão impedir o negócio. Não, em forma alguma. Eles vão orientar. Exato. A decisão sempre vai ficar, ao fim e ao cabo, do cliente comprador e do cliente vendedor. Você vai saber onde é que você está pisando. A gente vai clarear, vai esclarecer toda a situação, toda a questão. Você vai saber o que é que você está comprando. O risco de comprar é só seu. Exatamente. E outra coisa que a gente percebe nos contratos defeituosos é quando se dá o desfazimento do negócio. Porque quem está vendendo perdeu N oportunidades de venda, se o comprador deu causa, e quem está comprando também perdeu a oportunidade de compra se o vendedor deu causa. E aí eu dei causa ao desfazimento do negócio. O teu contrato não diz nada. Os dinheiros são devolvidos e a vida segue. Se você quiser alguma coisa, tem que ser um processo judicial, quando o próprio contrato já podia prever o remédio para aquilo dali. Perfeito. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente faz muito contrato em que existe o pagamento parcial do imóvel por financiamento. Fiz um ontem, inclusive. Mas quem vai dizer se vai financiar ou não aquele valor é o banco. Se chegar lá e o Marçal tem uma inscrição no SPC ou um histórico negativo de crédito, o Marçal não vai conseguir financiamento. Quem deu causa ao desfazimento do negócio foi o banco? Não,
Foi o comprador. E o vendedor não tem nenhum... Não tinha como fazer essa investigação. Porque o comprador, você também pode puxar as certidões dele para ver a saúde financeira dele. Sim. Acontece muito na compra do imóvel na planta, né? Mas porque a construtora tem esse cuidado Isso. de investigar a saúde, porque vai assumir um parcelamento. Esse parcelamento vai ter ali o INCC, né? Dividindo. Isso. Vai ter aquela tabelinha para você pagar. Mas essa questão da construtora é uma questão mais maleável. Por quê? Ela pode chegar lá, o Marçal ser um cliente dela, e ela fazer um parcelamento de R$1.000 por mês, e chegar o Rodrigo, que ela nunca viu, o cara tá chegando de fora, não, tua parcela mínima é 10 mil por mês. Essa maleabilidade a gente não pode tirar da construtora. Não, em hipótese alguma. A gente já viu a situação do cliente chegar, mas deu juros de tanto para ele, tirou o dele, mas no meu tá querendo cobrar X. Essa liberdade a gente não pode tirar, essa liberdade negocial. Mas sempre girando em torno de quê? Do cuidado de entender que o negócio ele tem que se dar entre pessoas saudáveis, envolvendo um bem também saudável. Se você vê imóvel não regularizado, já não está saudável. Ah, só tem um inventáriozinho acontecendo. Pode ser um problemaço. Você tem uma pessoa com débitos. Pode ser um problemaço. Mas cada caso tem que ser estudado dentro de cada caso. Tem que verificar. Como é o caso, assim, questão, uma situação. A pessoa X tem uma empresa que está em RJ. Ah, porque tem RJ não pode ser negociado. Pode ser pedido junto ao juiz que aquele imóvel seja negociado para resolver questões da própria situação da pessoa. Que é o seguinte, a RJ, a pessoa jurídica e a pessoa física, elas são pessoas diferentes. Vamos falar para o público aqui o que é RJ. RJ é quando É a recuperação judicial. Quando a Isso. empresa entra com... Ou alguém entra por ela, ou ela entra para dar entrada no processo judicial, para que ela tenha um sistema específico de recuperação de crédito de pagamento diferenciado. Aqueles pagamentos eles perdem a exigibilidade imediata e ela tem como se fosse um respiro para fazer um calendário e ir sanando os problemas. Um exemplo claro aí de RJ ultimamente, a Livraria Cultura não conseguiu cumprir o plano e declarou a falência. A falência é quando os negócios são encerrados. Mas, por exemplo, o que a gente tem que entender em relação a pessoa física e pessoa jurídica? São pessoas distintas. O que é a pessoa jurídica? É uma ficção do direito. Uma ficção do direito para que a gente consiga separar o patrimônio da pessoa A ou das pessoas A, B e C dos sócios do patrimônio da pessoa jurídica. Por que isso é feito? Para que as coisas não se misturem e você saiba muito bem quando lhe deve a pessoa jurídica, você vai cobrar dela, quando deve a pessoa física, você vai cobrar da pessoa física. Quando é que esses patrimônios se misturam? Quando você percebe que os sócios agiram com fraude, agiram com má fé, agiram de forma a prejudicar a empresa e jogar responsabilidades que eram deles para a empresa. E é quando se dá um fenômeno processual que a gente chama de descortinamento da pessoa jurídica, que é quando a divisão, a cortina que divide uma pessoa da outra deixa de existir e os patrimônios se misturam. Isso não é automático. Acontece muito assim, o empresário não faz a separação, o que é meu e o que é da empresa. Isso. O carro é nome da empresa, a casa da praia é no nome da empresa. Contas pessoais são pagas na conta da empresa, contas da empresa são pagas na conta pessoal. Quando há essa mistura, quando há essa falta de divisão, aí você pode ter esse problema. Mas no caso... Mas não é o fato de ter RJ que automaticamente vai gerar o problema. Entendeu? Mas no caso, uma venda de um imóvel, coisas hipotéticas, o apartamento que ele mora está na RJ junto com a empresa. Se o juiz autorizar, ele pode negociar para resolver questões da empresa. Pode. E não respingar no comprador. Pode. Com autorização do juiz, obviamente. Pode. Mas você tem que entender que você vai depender da autorização judicial, que aquilo já foge do normal. Ou seja, aquela saúde que a gente falou aqui no começo, ela já não é uma saúde tão clara. Você vai depender de outros comandos. A gente já teve aqui no estado de Alagoas, recentemente, um problema coletivo envolvendo uma RJ que houve um largo impedimento de negociações por parte de uma construtora. E quando é que a gente conseguia resolver as negociações? Quando havia autorização judicial para isso. Isso foi tratado caso a caso. Eu falei assim, para o pessoal entender, para o público entender que assim, não é
porque tem um problema que esse problema vai impedir... Até mesmo porque a recuperação judicial é um momento em que está se propondo que a empresa se recupere. Exato. Não é uma sentença de morte. É algo que dela pode sair dali, como essa construtora que eu falei, que saiu. Uhum. Entendeu? E ela seguiu, mas naquele período de tempo ali, de 2 ou 3 anos, todas as negociações dela envolviam um fator a mais, que era essa autorização. Isso acrescentava um pouco de tempo ao negócio. Uhum. Isso acrescentava do cliente ter um pouco mais de paciência para que aquilo acontecesse. Mas essa paciência só vem com o conhecimento da explicação do profissional. Está acontecendo isso, isso. Vai acontecer isso. Isso leva tempo. Quando a gente faz, por exemplo, um uso capião, que é uma coisa muito comum no interior, por exemplo, explicar para o cliente o que é uso capião. Semana passada conversei com o cliente, mas só comprei o imóvel há 1 ano. Mas o cara que eu comprei, o rapaz que eu comprei, já estava nele há 20. Eu tenho que esperar 10 anos agora para poder ter meu uso capião. Disse, não, o seu tempo se soma ao dele. Uhum. Mas como assim? Se eu posso comprar o imóvel de você hoje, amanhã eu posso fazer a ação do uso capião em meu nome. Porque eu somo o meu tempo de posse e mansa pacífica ao seu tempo de posse e mansa pacífica ao tempo dele. Claro, onde a prova é meu, eu tenho que provar esse tempo de posse. Sim. Mas ele pode se somar. Aí são esses detalhes que trazem segurança para o cliente. Você mostrar que sabe o que está fazendo e levar para ele todas as informações, ser cristalino. Que é a parte boa do corretor profissional, competente e honesto, que o advogado mandou aqui a certidão, saiu uma positiva. Vamos descobrir o que isso quer dizer, porque às vezes o corretor não sabe. Exato. Por isso, sempre o cuidado assim que vocês devem ter, de sempre realmente buscar o profissional. A gente está aqui realmente para ajudar, para facilitar essas negociações, deixar mais claro. Chegar a ponto de realmente assim, de ser transparente ao ponto de, olha, não faça essa negociação. Sim. Porque você pode realmente ser prejudicado na frente. A gente tem que ser realmente assim, bem transparente, bem claro com o cliente. Até porque o nosso papel como profissional do mercado imobiliário é intermediar e orientar a fazer e a não fazer. Quando for viável, vamos fazer. Quando não for viável, amigo, segue seu caminho, ou então me dê a oportunidade de procurar um outro imóvel dentro do mesmo perfil que consiga atender a sua necessidade. Porque esse, infelizmente, não pode, eu não recomendo para você. E por muitas vezes eu já conquistei o cliente por conta dessa atitude. Porque você precisa realmente ter essa verdade na hora de negociar, na hora de trabalhar com o seu cliente. Se você não pratica essa verdade, você está fadado a fazer apenas uma negociação. Né? E muitas vezes aquele cliente está lhe comprando pela primeira vez e ele vai ser um cliente seu para toda a vida. Então você tem que se preocupar não só com aquela negociação, mas também com tudo que aquele cliente vai lhe indicar. Né? Com a questão de se colocar no lugar da pessoa, a questão da empatia, vender o que eu não compraria, jamais. Ter né? Então, um caso assim, bem real, um cliente nosso, pessoal de fora, eles compram com a gente na confiança mesmo. Eles queriam comprar a casa na Barra, a gente foi, eu vi a casa na Barra, mostrei, mandei para eles, tudo direitinho. Gostou, joia. Tava tudo organizado, documentação e tal. Depois de um tempo, a gente quer também ver outra casa. A outra casa custava 2, 3 vezes mais. Mostrei isso. Bicho, aí, qual que eu devo comprar? A mais em conta está toda regularizada. A mais cara não está regularizada. Bicho, vamos nessa aqui? Eles rapaz, eu gostei da transparência. Você não olhou só a sua comissão, não olhou só o ganho que você tem. Você vai ter. Você realmente foi... Você dá para ajudar. Faz o seguinte, eu quero essa e vamos resolver essa aqui também. Quando você faz a negociação mal feita, você pode até ganhar dinheiro, você só ganha uma vez. Exato. E numa cidade também de Maceió, em que todas as pessoas se conhecem, de alguma coisa, estudaram juntas, fizeram inglês, foram para uma festa, todo mundo aqui acaba, você vai ver que o seu laço é muito curto. Ou é parente, ou é amigo, ou já teve algum entreveiro no meio do caminho. Exatamente. Se você briga aqui, arruma um inimigo, você não briga com uma pessoa, você briga com umas 30. Aí se você faz um negócio mal feito e faz por fazer, daqui a pouco você está com a fama. O fulano lá, ele faz qualquer negócio. Se ele for botar o dinheiro dele do almoço no bolso, para ele tá bom. E verdade. isso a gente tem que correr desse profissional.
A gente tem que ser orientado por pessoas que queiram que a gente volte para lá e não que faça um negócio só. Perfeito. O cliente procurou a gente para comprar uma fazenda. A gente indicou um corretor parceiro, que só trabalhava fazendas. O corretor parceiro indicou a ele três propriedades. Ele não quis nenhuma das 3 e achou uma quarta com um cara desconhecido de Pernambuco e tal. Quando eu peguei o documento, a orientação foi: não compre. Ele até falou brincando, mas se eu não comprar, ninguém ganha, nem você, nem o corretor. Só que era um cliente meu, deve estar comigo há uns 3 ou 4 anos já, não compra. Mas o que foi que ele fez? Comprou. E lá estamos nós há 2 anos e meio, no meio de um processo de inventário turbulento, tentando resolver a propriedade da fazenda. Das fazendas, ele comprou 2 propriedades vizinhas, 2 irmãos. Por quê? Porque o inventário não acabou de aparecer assim, uns 3 anos, foi o que deu causa ao processo depois. Outro irmão, aí, olha o pepino pra gente resolver. Aí eu disse a ele: olha, no final das contas, ganhei mais dinheiro que todo mundo. Graças a Deus que não recomendei o negócio. Mas se eu tivesse recomendado, é que eu teria hoje um ex-cliente. Pois é. E falando mal. E o meu nome ainda tem um detalhe: Marçal só tem eu. Falar mal do Marçal só tem eu, porque Ricardo, Tiago, Rodrigo são nomes que a gente encontra mais. Mas Marçal Aranha, só tem aquele ali. Só tem aquele ali. E aqui Marçal é muito de nome, né? Você é o quê de quem? A gente tava conversando aqui, aí falei do Rodrigo Nogueira. Você é o quê do Mauricinho? Você é o quê do Elson? É muito assim, junta. Você conhece todo mundo. É verdade. Você falou no começo aí, o nome. Mas numa situação assim, que a gente tem a certidão de inteiro terror, tem um imóvel fixo, numa situação como essa que a gente tem uma certidão de inteiro terror, que tem um imóvel físico ali para você puxar todas as certidões, você consegue fazer com mais segurança. Mas quando você vai comprar um imóvel na planta que não existe, eu como comprador, qual é a sua sugestão assim, de caminho a percorrer? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou comprar um imóvel que é futuro? Qual é o futuro? Vamos lá. Primeira coisa, ver a regularidade da incorporação. Se ocorreu, né? Porque pode ser imóvel futuro sem estar acontecendo ver a regularidade da incorporação. Número de apartamentos, como é que vai ser o empreendimento, se foi pago, se foi averbado, o formalzinho tudo certinho no cartório, porque tem construtora que faz para fazer depois. E vende, quer dizer, para fazer depois. Isso é problema. Você fala a questão da documentação do empreendimento. Do cartório, empreendimento. Empreendimento X. Existe um memorial de incorporação. Isso, o famoso RI, o registro de incorporação. Existe. Posso entrar nesse empreendimento. Não existe, não aconselho que você entre. Uma coisa, porque assim, existem momentos distintos de um empreendimento como esse. Eu já fui procurado, por exemplo, por amigos corretores para entrar como investidor num negócio futuro e incerto que não tinha nada. Quanto maior o nível de incerteza, maior o meu ganho. Mas em compensação, maior o meu risco. É como bolsa de valores. Quanto mais volátil for o negócio, maior pode ser o meu ganho, maior pode ser a minha perda. Risco e retorno. Exatamente. É a famosa cota de participação, né? Exatamente. Já me ofereceram cota. Eu pedi, me deu a documentação da incorporação, não tem não ainda. Eu tenho um projeto do apartamento, vai ser assim. Tem um estudozinho de massa do que é aquela questão do plano diretor que pode ser implantado lá, quantos 1000 metros de era tipo venda. Assim, eu faria um investimento de... Para cada real que eu investisse, nesse momento, eu ganharia 6 quando o empreendimento estivesse pronto. Se eu investisse no momento em que já tivesse tudo regularizado e o imóvel construindo, para cada real que eu investisse, eu ganharia 3. Ou seja, o meu ganho já reduziria pela metade, mas o meu risco também reduziria. Aí é da fase que você está entrando. Entrou como investidor, quem está te levando para o negócio? Qual é o histórico? Qual é a construtora que está envolvida? Como é que está o terreno onde vai ser construído o imóvel? Isso tudo tem que ser visto. Já entrou numa fase que está tudo regularizado em relação ao empreendimento que vai ser construído. Como é que está a construtora? Está entregando? Está demorando muito a entregar? Porque a gente tem construtora que entrega antes do prazo, para liberar a frente de obra e já começar a outra obra. E tem construtora que atrasa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí isso para a gente é outro processo. Eu tenho hoje vários processos por atraso de obra.
E de quê? Do rapaz que esperava, da família que esperava o imóvel para dezembro de 20 e entregou em dezembro de 22. Peraí, esses 2 anos de aluguel que eu paguei, que eu não ia pagar. Quem vai me restituir? Isso tem que ser analisado. Porque nos contratos de compra e venda que você faz com a construtora, ele já tem um prazo ali que é por lei. Ele é obrigado. Isso, que ele pode até 6 meses, ele pode postergar além daquilo. Por exemplo, a gente teve uma pandemia 2 anos atrás. Deve não, né? Ainda está rolando aí, mas com efeitos menos sentidos atualmente. Mas você vai ter situações que podem suspender aquele prazo. Ah, mas se tiver uma guerra, mas nunca vai ter guerra aqui. Mas também nem que ia ter a pandemia. E hoje não teve. E teve aí, as construtoras foram afetadas diretamente. Com falta de insumos, faltou valores, insumo, o funcionário não podia ir trabalhar. Teve um tempo que a gente fechou de lockdown. Os índices de reajuste estouraram todos. Então, algumas construtoras tiveram que renegociar, porque senão não ia receber. Iam gerar situações jurídicas que iriam levar isso até o prejuízo dela, porque você vai discutir contratos que estão ali e você precisa do dinheiro do cliente, muitas vezes, para colocar na obra. Então, é melhor renegociar com o cliente o índice que você colocou no seu contrato, fazer um aditivo, do que você criar uma situação jurídica quando você engancha seu empreendimento, por exemplo. E outra coisa que tem que ser analisada existem construtoras que administram a obra por cada obra. Elas criam a tal da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, para construir determinada obra. Quando você paga, você não paga a construtora, você paga a SPE e a SPE remunera a construtora. Ou seja, o seu dinheiro só alimenta o seu negócio. Mas tem construtora que não executa esse tipo de procedimento. Você paga a construtora, ela tem uma coletividade de construções e ela está fazendo tudo. Ou seja, se ela quebra na construção, ela tem um problema, sei lá, teve um afundamento na obra tal e ela perdeu, sei lá, até a garagem tem que demolir tudo e fazer de novo. Ela vai tirar dinheiro de uma obra. Ela vai tirar dinheiro de uma obra para colocar na outra. Sim. Quanto mais específico for o seu dinheiro, mais seguro é o processo. Ah, Marcelo, então se está registrado lá na hora de incorporação, se eu estou pagando no SPE, se a construtora está saudável, quer dizer então que o meu imóvel é uma certeza? É uma aposta. É um imóvel futuro. Quer garantia? Compra um pronto. Quanto mais pronto tiver o imóvel, mais garantido é. O meu escritório, por exemplo, eu comprei ele e estava na 2ª lâmina. O meu é no 17º, ou seja, na prévia da cobertura. Eu fui um dos últimos a ficar pronto a minha sala. Mas eu confiei. Era uma empresa saudável. Exatamente. Confiável. Então. Era uma empresa saudável, no momento bom da economia. Porque assim, quando a gente fala em segurança, a gente sempre pensa nas variáveis que podem acontecer. Como para qualquer coisa que a gente faz. Isso. Se o imóvel não está construído, a gente tem que estudar variáveis. A economia da construtora, está entregando, prazo. Existem alguns documentos que a assessoria jurídica pode especificamente apresentar ao comprador, como certidões. O memorial, que atesta que aquilo ali vai ser construído daquela forma que pode ser construído, aprovações de construção na prefeitura, atestando que aquele projeto já foi aprovado pela prefeitura do município onde vai ser construído o imóvel. Certidões da construtora ou da SPE que atestam a saúde financeira dela. Porque você não vai querer comprar de uma construtora que está devendo milhões de ISS, milhões de ICMS, que está com débito na Receita Federal. Certamente. Que tem muita causa trabalhista, por exemplo. A gente sempre vai procurar por saúde. Como a gente... Você está no hospital, tem uma pessoa que está tossindo, passa alguém, rapaz, esse cara está com tuberculose, já vai se afastando. A mesma coisa, você vai falar na economia em relação à construtora, a um vendedor. Se ela está doente economicamente, quanto mais doente ela tiver, maior vai ser o seu afastamento dela. Por quê? Maior a possibilidade de quê? Falando de doença, morte. Ela tem um problema que inviabiliza o seu negócio ou de que lhe traga no futuro algum custo a mais, como por exemplo, ela não conseguir concluir a obra e você ter que fazer um aporte no final para conseguir. Que teve alguns casos aqui que o pessoal teve que aportar com força para que os empreendimentos terminassem. Para poder terminar, porque era melhor pagar 40, 50 mil para acabar do que perder de repente aquele bilhão que você já botou ali dentro. Só que, novamente, tudo isso é estudo, assessoria profissional para que a pessoa lhe oriente aí ou para um empreendimento ou para outro, mas entendendo que quanto mais cedo você entra no negócio, maior é o risco. Quanto mais tarde você entra, maior é o preço.
Porque o negócio está mais perto de ser entregue. É por isso que Perfeito. quando vão vender imóvel futuro, o metro quadrado hoje é R$1. Quando entregar é R$1,80. É assim que funciona? Entra muito aí o viés do investidor. Que ele entra no risco e o comprador que vai para morar, ele pega já no preço já valorizado. Exatamente. Ô Marçal, pra gente, acho que já está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, então eu vou aproveitar para lhe fazer uma pergunta dentro desse propósito que a gente, dentro desse tema que a gente falou agora. Quanto mais cedo, o maior o risco. Se eu entro numa situação de investidor, por exemplo, naquela proporção que você falou, se eu invisto agora, eu ganho 6 vezes. Que tipo de contrato eu teria que fazer com quem está me propondo esse negócio? Que a gente se depara muito com esse tipo de situação no dia a dia e às vezes o cliente ele fica na dúvida, que contrato eu vou fazer se eu não tenho absolutamente nada? Que tipo de contrato? Qual o contrato que vai me trazer mais segurança para eu realizar esse negócio, esse tipo de negócio? Vamos lá. Quando você entra nesse negócio, muitas vezes você não compra um imóvel. Explico, você não compra o apartamento 101 do prédio futuro tal. Não existe nada, né, ainda? Você vai comprar X metros equivalentes a um apartamento, a 2 apartamentos, às vezes nem a um inteiro, mas a meio apartamento. Vamos lá, que seja. Se você está comprando algo de alguém tem que lhe dizer o que vai vender. Você vai fazer o quê? Vai fazer um contrato entre as partes, onde uma se compromete a lhe entregar alguma coisa, mediante o pagamento X. Naquele contrato é que a gente tem que especificar quem são as partes envolvidas, quais são os preços, o que vai ser entregue e qual a variação daquela entrega que vai ser admitida entre as partes. Por exemplo, quando a gente vê imóvel futuro, a gente sempre vê lá na planta que pode variar 5% para mais ou 5% para menos, Isso. que área construída. Isso. Porque é um cálculo muito sensível. Uhum. Tem a parte de parede, tem umas variantes aí Aproveitamento do sol. da parte construtiva que pode ser impactada. Para quê? Para que as partes conheçam todos os riscos envolvidos. A construtora pode entregar mais um pouquinho, eu ganho mais um pouquinho, ela pode entregar menos, eu ganho um pouquinho menos. Mas tem que estar contratualizado. Eita, o negócio ficou inviável e não se construiu. Eu vou ter o meu dinheiro de volta só corrigido ou a construtora vai me pagar uma multa? Isso tem que estar contratualizado. Nesse contrato é um contrato simples, de obrigação de dar mesmo no coisa futura. Certo. Entendeu? Não tem maiores mistérios, mas amarrando toda a negociação em torno daquilo que deve ou pode acontecer. E se atrasar? E se o projeto na prefeitura demorar a aprovar? Porque você pode ter os gatilhos para pagar mais. E se não for Para realizado? pagar menos. Só vai devolver o dinheiro? Vai ter uma multa envolvida? Muitas vezes não, porque você tem como investidor. Quando tem esses grupinhos fechados, via de regra ele é feito ali entre amigos, entre parentes. Ele não sai muito dali. Dificilmente sai. Entra alguém estranho no negócio. E geralmente assim, quando há um distrato, são coisas assim, não aconteceu por quê? Foi algum problema interno, uma construtora, ou foi uma coisa à parte, né? Às vezes tem trave até no meio ambiente, na prefeitura, que inviabiliza aquilo ali, e aí o cara tem que estar seguro realmente de que está fazendo negócio com uma pessoa de bem, porque você não tem a execução, acho que se torna até, não sei se talvez se torne até mais difícil, porque o objeto é bem complicado nessa situação. Ou é só o que o cara está comprando é só uma cota de participação, é um metro quadrado, na verdade. O objeto é o metro quadrado. Porque é um item que eu consigo objetivar. Se eu digo que eu vou ter um apartamento, aí o apartamento, o projeto dele inicial era ter 80 metros quadrados. Aí de repente, economicamente, na prefeitura viu que não ia prestar, que era melhor fazer um quarto e sala, um estúdio, e o negócio vai ter, sei lá, 38 metros quadrados. Não, mas no seu contrato só tem um apartamento. Uma unidade, né? Só tem uma unidade. Qual o problema? Entendi. Aí de repente é o contrário. Não, viu ali que é para ter 150 metros quadrados. Quem sai no prejuízo? A construtora. Não adianta a gente colocar o prejuízo para o outro a ponto de ele entregar. Perde todo mundo. Exato. Na minha visão jurídica, a melhor coisa é colocar, você está entrando como investidor, vai entrar aqui no metro quadrado. Pode ser que seja equivalente a 2 apartamentos e meio, a meio apartamento, mas ainda assim ao metro quadrado. Na hora que aquilo for negociado, você coloca o dinheiro no bolso ou complementa e fica com o apartamento inteiro para alugar, para vender depois. Mas aí vai de cada negócio. E procurando sempre gente de boa fé,
Se você não conhece, é certidão, é pesquisa, é entender a saúde daquela pessoa e sempre, como eu falei antes aqui, várias vezes todo mundo falou aqui, bem assessorado, para a gente não estar só. Pois é, pessoal. Então, se a gente fosse bater papo aqui de falar de segurança jurídica, a gente teria pano para manga aqui durante mais 1 hora, 2 horas, fácil, né? Então, a gente hoje agradece aqui a vinda do Dr. Marçal Aranha. Agradeço aqui a sua participação, foi de uma contribuição assim imensa, né, com o nosso podcast. Então deixa aqui para você que está nos assistindo, que se tiver algum questionamento jurídico que queira esclarecer, se você está passando ou passou por alguma situação contratual ou está com alguma insegurança para fazer algum negócio, então deixa aqui nos comentários, procura, vai no direct, conversa com a gente vai fazer a sua conexão com o Dr. Marçal para que você consiga avançar nisso e que você, se for um problema, que a gente possa contribuir para que ele seja resolvido. Ok, Dr. Marçal, muito obrigado. E acompanhe o nosso podcast. Se inscreva aí, continue acompanhando. Toque Mob. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Dr. Marçal. Obrigado aos colegas. Um abraço, meu querido. Um abração para todos. A gente se vê na segunda temporada. Eu agradeço. Um abraço em todos.